Bom dia! Prazer novamente estar com vocês, professor Michael Gandhi, né? Ou então apenas professor Gandhi, certo? Vamos trabalhar um assunto importantíssimo hoje, que chama-se probabilidade, certo? Ouvi alguém questionar por que o horizonte estava sendo sorteado com maior frequência, não é? Foi não? Tem a parte também de não ocorrer, não é? Ah, no final tem mais sorteio? Ok, aquela entrada grátis lá para o Beach Park, é isso? Perfeito. Hoje tem uma entrada para o Beach Park grátis. Para quem ficar até o último minuto. Ainda bem que antes eu saio, ninguém vai cobrar da minha pessoa. Pessoal, mas retomando aqui a questão da probabilidade, falaram aí, só da Horizonte receber o livro? Bom, quando começaram a chamar aqui as localidades, vocês perceberam que a quantidade de pessoas que veio foi o quê? Horizonte e Fortaleza. Então, dentro dessa plateia, com certeza, com uma maior quantidade de alunos, digamos assim, a maior frequência é de alunos que talvez sejam de Horizonte e de Fortaleza, eles tinham a maior chance, a maior probabilidade de serem sorteados. Não que os outros não tivessem chance, mas eles tinham uma chance maior. Beleza? Bom, deu ótimo para introduzir o assunto, né? Bom, quem não me conhece ou não conhece as minhas redes sociais, acessem Dicas do Gandhi. Hoje tem uma dica lá sobre radiciação, tá certo? Tá fresco. Antes de sair de casa eu já postei. O dia desse foi sobre potência, sobre MMC, MDC. Então, entrem, acessem e se divirtam, tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre probabilidade. Quando a gente pensa já em probabilidade, o que nós pensamos justamente são nos jogos de azar, né? Na verdade, o início dos estudos sobre probabilidade foi justamente para trabalhar com os jogos de azar, principalmente os jogos com cartas. Esse é o início do estudo das probabilidades. Então, o que seria estudar probabilidade? É estudar a chance de determinado evento ocorrer. Daqui a pouco nós vamos justamente definir o que seria um evento, certo? Mas seria a chance de determinada coisa que você quer muito ocorrer. Essa coisa pode ocorrer com mais chance ou com menos chance, ou ocorrer 100%, ou não ocorrer de maneira nenhuma. Tá certo? Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó. Hoje aí quem está se sentindo sortudo e vai ganhar 5 milhões na Mega Sena hoje? Receba! Quem aí está se achando sortudo e quando sair daqui, dá tempo ainda, viu? 5 milhões hoje. Olhe para cá. Se você fizer apenas uma aposta, a chance de você acertar, a chance de você acertar é 1 em 50 milhões. Jogando as 6 bolas. Se você jogar 7, melhora. 1 em 7 milhões, aproximadamente. Se você jogar 8, 1 em 1 milhão e 700. E assim por diante. Certo? Olha aqui. Se você jogar 15 números, você tem uma chance de 1 para 10 mil. Só que aí você tem que desembolsar quanto? R$17.517. Melhora a chance? Melhora. Significa que você vai ganhar? Não, não significa. Ok?
Professor, por exemplo, para calcular esses 50 milhões, como é que foi calculado? É só pegar, fazer o 6 fatorial? Sim ou não? Não, não é. Por quê? Porque na hora do sorteio, a ordem não importa. Então, você vai ter, na verdade, vai ter uma combinação de 60 números, a qual você vai ter que escolher 6 números. E aí você vai calculando a quantidade de chances, né? Quantidade de apostas diferentes que você pode fazer. Tá bom? Então, saiam daqui e façam uma fezinha ali de 3,50. Ó, primeira definição que eu queria colocar sobre probabilidade é o que seria um experimento aleatório. O experimento aleatório é qualquer experimento que você faça repetições e os resultados sejam diferentes. O professor pode ser igual? Pode. Mas os resultados são diferentes, possam ser diferentes. Ou seja, que você não tenha, antes de fazer o experimento, você já tenha certeza do resultado. Então, todo experimento aleatório é um experimento que você faz ao acaso, que você vai fazer, mas não sabe quais são os resultados, o resultado real, quando finalizar o experimento. Exemplo disso, jogar um dado. Nós temos um dado, temos num dado um número de 1 a 6. Antes de jogar o dado, você tem a certeza de qual o resultado? Não tem. Então, isso é um experimento aleatório. Você vai jogar na Mega Sena. Você tem certeza que você vai ganhar? Não tem. Você vai fazer a prova de matemática segunda-feira. Você tem certeza que vai tirar 10? Porque, rapaz, vocês estão tão estudiosos num sábado. Num sábado até diferente, né? Nós tivemos aí as semanas aí meio conturbadas, né? Num sábado até diferente, vocês aqui. Então, eu creio que vocês vão tirar 10 nessa prova, tá certo? Bom, outra, se você vai jogar uma moeda, você tem certeza qual o resultado? Não tem. Então, tudo isso são experimentos aleatórios. Dentro de um experimento aleatório, nós temos o espaço amostral. O que seria o espaço amostral de um experimento aleatório? Hein? Justamente, é o conjunto de todos os resultados. Então, por mais, isso é importante, por mais que você não saiba qual resultado que você vai ter a partir do momento do experimento aleatório, você tem que ter noção de quais são os resultados possíveis daquele experimento. Então, por exemplo, se eu vou jogar um dado, quais são os resultados possíveis? De 1 a 6. Se eu vou jogar uma moeda, quais são os resultados possíveis? Cara ou coroa. Ok? Se eu tenho um baralho tem quantas cartas? 52 cartas, não é isso? Aí eu vou retirar uma carta. Quais são as chances de tirar um naipe? 4, não é? Temos copa, paus, espada e ouro. 4. Agora, em relação aos números, né, digamos assim, nós temos quanto? Temos o ás, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, dama, valete, dama e reis. Então, esses são os resultados possíveis. Ok? Bom, esse seria o espaço amostral. E o que é que seria o nosso evento? Isso também é muito importante. O evento é justamente aquele subconjunto do espaço amostral. Professor, fale de forma mais simples, que eu não lembro nem o que é um conjunto, ainda mais um subconjunto. O subconjunto, pessoal, é um pedaço desse espaço amostral, a qual você quer chegar. Então, digamos assim, o evento é o que você
quer. E o espaço amostral são todos os resultados possíveis. É o que você tem. Então, por exemplo, se você joga um dado e diz assim, eu quero que o resultado seja par. Ora, o espaço amostral do dado, você já falaram, é de 1 a 6. Mas qual seria esse evento ser par? O que é que lhe favorece sendo par? O 2, o 4 e o 6. Então, o 2, o 4 e o 6 seria o evento. Ou seja, o que você quer encontrar. O 2 serve, o 4 serve e o 6 também serve. Então, o evento, ele é menor ou igual ao espaço amostral. Beleza? Todo evento é menor ou igual ao espaço amostral. Professor, ele não deveria ser apenas menor, não? Não. Olha aqui um exemplo. Se eu digo assim, vou jogar um dado, eu quero obter um número menor que 7. Quantos números menores que 7 tem no lançamento de um dado? Todos. Então, o espaço, o evento, que seria de 1 a 6, é igual a quem? Ao espaço amostral, que também é de 1 a 6. Certo? Então, vamos definir agora, justamente, experimento aleatório, lançamento de uma moeda, lançamento de um dado como exemplos. Podemos ter também como exemplo de experimento aleatório a loteria, que é o que vocês vão fazer daqui a pouco, né? Um jogo lá para ver se ganha 5 milhões. E definição do espaço amostral. No lançamento de uma moeda, o espaço amostral ou é cara ou é coroa. Aí a gente define por C e K, mas aí apenas para fazer a distinção, né? Porque colocar C e C ninguém ia saber o que era. Então, um é C e outro é K, mas aí vocês ficam a cargo de cada um. O espaço amostral de um dado, que nós já comentamos aqui, que é de 1 a 6. E o evento, olha, se eu quero números pares no lançamento de um dado, o que eu estou esperando é o 2, o 4 e o 6. E, finalmente, chegamos à definição de probabilidade. O que é que seria a probabilidade? Se eu estou querendo encontrar a chance de algo ocorrer, dentre alternativas disponíveis, como é que eu faço a relação entre dois números? Eu divido um pelo outro. Então, a probabilidade é uma razão, e uma razão é uma divisão. Uma divisão de quem? Dos casos favoráveis, dividido pelo número total de casos. Ou, simplificando mais ainda, dos casos favoráveis, dividido pelos casos possíveis. Ora, se eu vou dividir um número pelo outro, onde esse número de cima, que é o numerador, ele é menor ou igual ao de baixo, que são os casos possíveis, vocês concordam que essa divisão será um número decimal? Se você divide sempre um número pelo outro, onde o de cima é sempre menor que o de baixo, o resultado sempre será entre 0 e 1. Então, a probabilidade pode ser representada, pessoal, de 3 maneiras. Primeira maneira, em forma de fração, da maneira que já está aqui. Coloca os números, vê o que dá para simplificar e está dado a resposta. Outra maneira de representar uma probabilidade, dividindo. Então, dividindo o numerador pelo denominador. Lembrando, sempre que você faz essa divisão, o resultado vai estar entre 0
é o caso de não ocorrer, não ter chance de ocorrer o evento, e 1, que é o caso de sempre ocorrer aquele determinado evento. Então, qualquer probabilidade de forma decimal vai estar entre 0 e 1. E a terceira maneira seria em forma de quê? Primeira fração, segundo decimal, e a terceira maneira de representar uma probabilidade em forma de porcentagem. Porque depois que você divide, você tem um decimal. Se você multiplicar por 100, você dá o resultado em porcentagem. Então, se for em decimal, vai estar entre 0 e 1. E se for em porcentagem, vai estar entre 0 e 100%. Então, não existe porcentagem negativa, ou não existe probabilidade negativa, assim como não existe probabilidade acima de 100%. Ok? Vamos aqui a um exemplo. Esse exemplo está no material de vocês. Em um concurso de televisão, apresentam-se ao participante 3 fichas voltadas para baixo, estando representadas em cada uma delas as letras T, V e E. As fichas encontram-se alinhadas em uma ordem qualquer. O participante deve ordenar as fichas a seu gosto, mantendo as letras voltadas para baixo, tentando obter a sigla TVE. Ao desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, ganhará um prêmio de R$200. Pergunta: qual a probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio? Não ganhar qualquer prêmio. Primeiro, para calcular a probabilidade, o que é que eu tenho que ter? Os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Ok? Primeiro, ele ganha R$200. Eu tenho quantas letras? 3 letras. Ele ganha R$200 por cada letra no local correto. O T primeiro, o V em segundo e o E em terceiro. Então vamos lá resolver, ó. Se eu tiver as 3 letras nas posições corretas, quanto é que ele vai ganhar? 600, concorda? 200 por cada letra. Pessoal, como é que resolve essa questão agora? Aqui você sabe que se ele tiver as 3 letras na posição correta, ele vai ganhar. Mas possa ser que, como é o acaso, as letras não estejam na mesma posição. O que é que eu posso fazer com essas letras? Permutar essas letras. Eu posso mudá-las de posição. Exemplo. Se eu mudar, ó, eu não tenho TVE, eu posso colocar o V por último e o E em segundo, não posso? O que é que ocorre? Com isso ele só ganha 200. Porque só vai estar o quê? A letra T correta. Bom, outra mudança que eu posso fazer. O T está em primeiro, não é? Eu posso colocar o E em primeiro. Ficando o quê? EVT, onde ele também ganha 200. Ganha 200 por conta de quem? Da letra V. Ó, professor, mas continuando com a letra E aqui, eu posso mudar o V e o T de posição. Posso. Se eu mudar o V e o T de posição com E na frente, ele não ganha nada. É uma permutação a qual ele não ganha nada. Porque as letras estão em locais diferentes. Bom, eu já comecei com o T, eu já comecei com o E. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou olhar o que começa com V. Começando com V, eu posso ter o VET. Não é VET de pivete não, viu? É só VET. Ora, tem alguém aqui na ordem correta? Em VET. Tem algum VET? Tem não. Ele não ganha prêmio. Beleza? Mas eu posso trocar aqui o T e o E.
com o T e o E trocado, ele ganha R$200. Tem outra permutação a ser feita? Não tem. Quantas permutações eu consegui fazer? Quantas permutações eu consegui fazer? Quantas? 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, eu já sabia disso. Porque se eu tenho 3 letras, é só pegar para a primeira 3, para a segunda 2, para a terceira 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Perfeito. Estamos usando o quê? Permutação da análise combinatória. Contagem. Perfeito. Só que vocês iam ter dificuldade em quê? Em saber qual dessas 6 permutações você ia não ganhar nenhum prêmio. E aí, para saber qual permutação você não ganharia nenhum prêmio, você teria que fazer isso. Certo? Então, tem situações que você tem que fazer essas permutações. Para você justamente observar, né? Esse é um caso onde você ganharia e onde você não ganharia. O que é que a gente consegue concluir aqui, ó? Onde é que ele não ganha? Quantos eventos? 2 eventos. Quantos eventos com 200? 3. E só tem um evento que ele ganha R$600. Então, qual a probabilidade? Vamos agora à pergunta que interessa. Qual a probabilidade dele não ganhar nenhum prêmio? Eu tenho que pegar o quê dividido pelo quê? Quanto? Qual a quantidade de eventos que ele não ganha nada? Quantos são? 2. No total de quantos eventos possíveis? 6. Então, é 2 dividido por 6. Se alguém lhe perguntar assim, ó, se você tem uma situação e alguém lhe pergunta qual a probabilidade, não responda assim não, ó. É 2. Não existe. Não, é 3. Não. Sempre probabilidade será uma coisa dividida por outra. Toda probabilidade é uma coisa dividida por outra. Um evento dividido pelo espaço amostral. Porque às vezes, por exemplo, se eu pergunto aqui, qual a probabilidade de ninguém ganhar? Alguém diz, 2. Não. 2 não. 2 no total de 6. Que aí simplificando fica como? Ó? 2/6, que simplificando dá 1/3. Resposta, não tem? Outra maneira que eu poderia representar isso, dividindo 1 pelo 3, que dá 0,33333. Outra maneira, pegando e multiplicando por 100, que daria 33, aproximadamente 33,33%. Perfeito aí? Estão comigo? Amém. 2. A probabilidade de o concorrente ganhar exatamente o valor de R$400. E aí, pessoal? Vocês viram as 6 alternativas. Alguém ganhava R$400? Tinha o que é que o pessoal tinha lá? Não ganhar, tinha 200 e tinha o próprio 600, não era? Mas tinha 400? Tinha não. De uma jogada só, não. Ele poderia ganhar se fosse mais de uma jogada. Concorda? Ó, a probabilidade do concorrente ganhar exatamente o valor de 400 é igual a, com uma jogada, ele não tem chance de ganhar R$400. Mas com 2 ele teria? Teria. Com 3 ele poderia ganhar até 600. Ele poderia ganhar 200, 200, 200. Mas com uma só jogada ele não teria chance. Certo? Acho que faltou a pilha aqui. Opa. Bom, bem aqui. Então tá aqui, ó. 600, 200, 200, não ganha, 200.
Então, ó, zero evento. Zero evento. Beleza? Então, zero. Não tem chance de ganhar exatamente R$200. Claro, jogando uma única vez. Bom, outro exemplo. Se XYZ, esse aqui, pessoal, é importante, porque nós vamos trabalhar, e eu vou explicar a vocês, o que significa o complementar. Muitas questões de probabilidade ficam mais fáceis de resolver quando você utiliza o complementar dessa probabilidade. Como eu falei para vocês, a probabilidade vai de 0 a 100%. Nem é menor que 0 e nem é maior do que 100. Então, suponhamos, se para algo ter a chance de ocorrer é 20%, é porque a chance de não ocorrer seria o quê? 80%. Esse 80% é o que nós chamamos de complementar. Ah, professor, então complementar sempre é o que falta para chegar em 100%? É sempre o que falta para chegar a 100%. Esse é o complementar. Aí ele fala o seguinte, ó. XYZ representa as probabilidades do apostador ganhar algum prêmio. O que significa algum prêmio? Que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, depende de quantas vezes algo for sorteado, certo? Escolhendo, respectivamente, a primeira, a segunda ou a terceira opções. É correto afirmar que... Eu coloquei aqui a resposta, não foi? Bom, aí ele fala as opções. Quais são as opções? Deixa eu ver aqui. Página 38, né, pessoal? 39. Bom, na página 39, diz o seguinte. Qual a primeira opção? Comprar 3 números para um único sorteio. Ele fala o seguinte, ó. Um apostador tem 3 opções para participar de certa modalidade do jogo, que consiste no sorteio aleatório de um número dentre 10. Então, ele tem 10 números, e ele vai participar de um sorteio. A primeira opção é comprar 3 números para um único sorteio. É a primeira opção. Ora, se ele vai comprar 3 números, num total de 10, qual a chance dele ganhar? 3, num total de 10, concorda? Porque pode ser sorteado o primeiro número, pode ser sorteado o segundo, ou pode ser sorteado o terceiro. Então, por isso que o X, ó, é 3 sobre 10, que dá 30%. 3 sobre 10 dá 0,3. Quando multiplica por 100, dá 30%. Aí vamos aqui fazer o estudo do Y, que é a segunda opção. A segunda opção diz o seguinte: comprar 2 números para um sorteio e um número para um segundo sorteio. Opa, mudou a situação agora. Olha a situação dele. Agora não terá mais um sorteio. Serão 2 sorteios. Onde ele comprou 2 números, aí participou do sorteio. Aí, quando ele vai participar desse sorteio, ele pode ganhar, como pode também não ganhar. E ele pode ganhar com qualquer um dos números, né? Ou, não ganhou no primeiro sorteio, ele vai participar do segundo, onde ele comprou apenas um número, que ele também tem a opção de ganhar e a opção também de não ganhar. Bom, e como nós estamos procurando a probabilidade de ganhar algum prêmio, significa que ele pode o quê? Ganhar com o primeiro sorteio, em qualquer um dos números, nos 2 números, ou no segundo sorteio, com apenas um número que lhe foi dado. Certo? Pode ocorrer isso. O que é que ocorre?
Vocês viram que nós temos várias probabilidades a serem calculadas. Com 1, com 2, com 1 e com 2 não, com 2 sim e 1 não, e assim por diante. Então, quando você tem, são 3 palavrinhas mágicas. Algum, pelo menos, ou também no máximo, essas frasezinhas, ó. Algum, pelo menos, ou no máximo, você vai calcular sempre pelo complementar. Qual o complementar de ganhar por algum, ganhar por pelo menos? É não ganhar. Certo? O complementar de você ganhar pelo menos em algum evento é você não ganhar. Então, você fica mais fácil de calcular a probabilidade. Olha aqui, ó. Então, mas eu vou mostrar para vocês como é que seria se fôssemos calcular, tá bom? Que não tem aí no material de vocês, mas eu coloquei aqui, ó. Ó, o complementar do Y, que é justamente perder os 2 sorteios, é o seguinte, ó. Se ele comprou 2 números e perdeu, é porque o que foi sorteado foram os outros 8. 8 sobre 10. Só que ele tinha mais um sorteio que ele também poderia ganhar. Só que nós estamos aqui supondo que ele também perdeu. Se ele comprou um número e perdeu, significa que o que foi sorteado foram os outros 9. Então nós temos, ó, 8 vezes 9, porque nós temos um e o outro. Sempre que tem o i, que é o e, né? O e, mas o i que nós chamamos, nós vamos multiplicar as probabilidades. E sempre que temos o ou, nós vamos somar as probabilidades. Então, no caso aqui, ele poderia ter ganhado no sorteio e no outro. Então, no caso aqui, ele perdeu nos 2. Então, temos 8 vezes 9, 72, dividido por 100, 72%. Então, se ele tem 72% de chance de perder, é porque ele tem 28% de ganhar, pelo menos um. Olha como é mais fácil fazer dessa maneira, que eu acabei de explicar, do que fazer a maneira procurando probabilidade por probabilidade. Seria o seguinte, ó. Primeira probabilidade, seria ele ganhar nos 2 sorteios. Ganhar nos 2 sorteios é 2 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Segunda probabilidade, era ganhar no primeiro sorteio, mas perder no segundo. 2 sobre 10, vezes 9 sobre 10. Terceira probabilidade, ou seja, terceiro evento que poderia ocorrer, ele perder no primeiro, que é 8 sobre 10, e ganhar no segundo, 1 sobre 10. E aí, quando você faz essa conta, você encontra o mesmo resultado, ó. 28 sobre 100, ou seja, para ganhar da forma Y, é 28%. Então, sempre que tiver o pelo menos ou algum, você vai calcular justamente o quê? O que não está ocorrendo. E a subtração de 100% é o resultado que você quer. Tá bom? E o terceiro também, ó. O que é que diz aí? Terceira opção, diz o seguinte: comprar um número para cada sorteio, num total de 3 sorteios. Então, ele vai participar de 3 sorteios, que é pior do que o Y. 3 sorteios, sendo que em cada sorteio ele vai comprar só um número. Ah, então aí eu vou fazer justamente pelo que eu não vou ganhar. Ah, se eu tenho 3 sorteios, quero ganhar pelo menos um deles, é mais fácil calcular o que eu não vou ganhar. O que é que eu não vou ganhar? Como eu comprei só um número, 9 sobre 10 do primeiro, 9 sobre 10 do segundo, 9 sobre 10 do terceiro. Isso dá 72,9. Quanto é que falta para chegar em 100%? 27,1. Então, o que é que a gente consegue observar? Que o X é maior do que o Y, que é maior do que o Z. Por isso, é o item E. Essa questão já está respondida aí. Só explicando melhor, que você ia ler e talvez não fosse compreender.
esse quarto exemplo, pessoal, ele não está no material de vocês, tá certo? Algo extra que eu achei interessante colocar para que a gente tenha a ideia justamente do ou. Nós trabalhamos aqui o i, mas não trabalhamos o ou. Então, é um excelente momento para trabalhar o ou. Ó, um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Dentre as áreas 1, 2, 3 e 4 e 5 existentes, o esquema ilustra o mapa do parque. Já mostrou o esquema. Com a localização da entrada das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando, da entrada até chegar na área 4. Então ele vai entrar, ele não sabe onde é, mas quer chegar. Aí vamos continuar. Suponha que relativamente a cada ramificação, porque ele vai chegar no local que ele tem, ou ele vai para um lado, ou vai reto, ou vai para o outro. São as ramificações. As opções existentes de percurso pelos caminhos apresentam iguais probabilidades de escolha. Opa, isso é importante. O que significa isso? Se eu tenho 2 caminhos, qual a chance do primeiro e qual a chance do segundo? 50%, 50%. Ou seja, um meio, porque eu tenho 2 caminhos e posso escolher um ou posso escolher o outro. Se eu tivesse 5 caminhos, cada um seria o quê? 1/5, não é? 5 caminhos, cada um seria 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 e assim por diante. Continua. Que a caminhada fosse feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da 4, ou seja, se ele chegar na porta de um caminho que não seja o 4, ele tem que fazer o quê? O adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, ou seja, ele não vai entrar, se ele não for a 4, ele não vai entrar. E também não vai retornar. Ele vai sempre seguir em frente. Nessas condições, a probabilidade de chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual. Então, o que é que vai acontecer? Ele chegou na porta, viu que não era 4, era 3, suponhamos, ele passa direto. E não entra. E também não retorna. Então, sempre em frente. Então, qual o desenho? Isso aqui, ó. Ele quer sair da entrada e quer chegar aqui na área 4. Sem entrar nas outras e sem retornar. Então, primeira escolha que ele tem que fazer, pessoal, qual é? Ele está bem aqui, né? Ó. Ele está bem aqui, ó. Ele chegou aí, qual a primeira escolha que ele tem que fazer? Qual é? Ficar parado não, né? Ele tem que seguir em frente, não tem? Então, a primeira coisa que ele vai escolher é se ele vai pegar o caminho da direita ou se ele vai pegar o caminho da esquerda. São quantos caminhos? 2. 50% para cada lado. Ou seja, 1/2 para a esquerda e 1/2 para a direita. Opa, aqui. Suponhamos, então, ou ele vai pelo caminho da direita, ou ele vai pelo caminho da esquerda. Olha o ou, significa o quê? Eu vou ter que calcular a probabilidade se ele for pela direita e somar com a probabilidade dele ir pelo caminho da esquerda. Porque eu posso escolher direita ou esquerda. Então, suponhamos que ele decidiu ir para a direita. Então, nós vimos que escolher pela direita é um meio. Assim como também escolher pela esquerda é um meio, né? Mas escolher pela direita é um meio. Aí ele chega aqui, ó. Ele pode entrar? Não. Ele vai passar direto, não vai? Porque ele quer chegar no 4. Mas bem aqui, ele tinha o poder de escolha.
Porque qual o poder de escolha que ele tem? Passar direto ou entrar na porta 2. Ou seja, ele teria chance de escolher de 2 caminhos. Então, novamente, eu tenho o quê? Um meio. Esse primeiro meio é porque ele poderia decidir à direita ou à esquerda. Esse outro meio é que ele poderia decidir o quê? Passar direto ou entrar na casa 2. Aí ele chegou bem aqui, ó. Ele tem outra decisão a fazer. Ou ele passa direto, ou ele entra para a casa 3. Ou seja, ele tem 2 caminhos. Um meio de novo. E finalmente ele chega à casa 4. Então, qual é a probabilidade dele chegar na casa 4 utilizando o caminho da direita? Seria um oitavo. Um meio, vezes um meio, vezes um meio. Qual o cálculo que nós vamos fazer agora? A opção da esquerda. Pela esquerda, primeiro ele tem esse um meio. Quando ele chega aqui, ó, ele também vai decidir se passa direto ou se entra por 3. Novamente ele tem o quê? Um meio. Quando ele chegar aqui, ó, ele tem quantas opções agora? 3. Então a probabilidade de virar será o quê? 1/3. Qual a probabilidade de ir pela esquerda? 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1/3, que é 1/12. E aí, eu somo 1/8 com 1/12, que vai dar 5/24. Tirem foto aí disso aí. Ficou entendido, pessoal? Então, quando você vai calcular uma probabilidade, você tem que ver todas as opções. Vocês viram aquela outra que eu respondi, para chegar aqueles 28%? O primeiro ganhava e o segundo ganhava. O primeiro ganhava, o segundo não. O primeiro perdia, o segundo ganhava. Então, você tem que pensar em todas as opções. E não apenas a que você quer. Se tiver mais de uma opção, você tem que pensar em todas. No caso aqui, ele tinha a opção de ir pela direita ou a opção de ir pela esquerda. Bom, questão 1 do nosso caderno. Abram aí, questão 1 do caderno. Pessoal, estamos aí, finalzinho do mês de setembro. Só avisar vocês, tá certo? Não é pressão não, viu? Show pressão, pessoal, show pressão, não é pressão. Não é pressão. Mas estamos no final do mês de setembro. Temos praticamente, olha o sorrisinho, né? Temos apenas o mês de outubro. Temos um mês, praticamente, ainda da prova, né? Então, não tem rolezinho. Tem rolezinho? Tem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem aviões fantasia hoje? Tem não, né? Não, mas você nem o que é isso. Só sei o que é nem. Só sei o que é nem. Fantasy, sei o que é. Né? Pessoal, vocês estão ansiosos? Com certeza, né? Ó, se você está ansioso, sempre que você estiver ansioso, principalmente na hora de fazer uma prova, certo? Para você ficar mais relaxado, você tenta puxar o ar pelo nariz, claro. Puxa o ar pelo nariz contando até 4 e solta lentamente pela boca contando até 8. Você faz isso umas 3 vezes, você vai ver que você fica mais calmo, mais relaxado. Beleza? Quando vocês estiverem bem nervosos, sentar assim para fazer uma prova, puxa o ar contando até 4 e solta contando até 8. Que aí você vai ficando mais relaxado. Beleza? Isso é importante, principalmente para quem é ansioso. E o brasileiro é bastante ansioso, certo? O brasileiro, ele é tão ansioso que é mais fácil você dizer assim: pessoal, quem vai
É mais fácil dizer assim, ó, eu já estou dentro da universidade antes mesmo de fazer a prova, né? Mas eu tenho certeza que quem está aqui vai passar. Quem vai passar aqui na UFC? Espera aí, vocês não entenderam. Quem aqui, vou falar nem a instituição não, vou falar só o Enem. Quem aqui vai passar no Enem? Beleza. Tenham confiança, pessoal, tenham confiança, certo? O que eu puder fazer para contribuir com isso, tenho certeza que eu vou contribuir. Então, se tiver alguma dúvida, entra lá nas redes sociais, manda um direct. Se eu não responder em 2 minutos, eu respondo com 3 dias. Tá certo? Não, pessoal, eu olho direto. Estou sempre olhando, viu? Então, mandou alguma coisa, eu sempre tentarei ajudar. Questão 1, então, vamos lá. Vamos agora para as questões que vão dizer assim, ó, eu sei ou não sei. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Possíveis ou favoráveis dividido por possíveis. De 1 a 100 eu tenho quantos casos possíveis? 100. Eu quero sortear o número de 1 a 20. Quais são os favoráveis? Pera ainda. Eu ouvi 10 não foi? Sim. Não, é 20, né? Ó. Eu tenho, sim, é 20, né? Então eu vou ter, ó, de 1 a 100 são meus casos possíveis. De 1 a 20 são meus casos favoráveis. Então basta dividir 20 por 100. Professor, mentira. Não cai assim não. Cai, pessoal, essa questão foi do Enem. Cai sim, assim. Tá bom? Facinho. E eu tenho certeza que vai cair de novo esse ano. Tá certo? Tomara, né? Amém. Então, na questão 1, ó, caso favorável dividido pelos possíveis. 20 sobre 100. Temos aí a letra C de casa. Então, facinha. 20 sobre 100, rapidinho, né? Segunda. Eita, professor, já tem uma tabela. Diz o que é essa tabela? Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida neste posto de vacinação, a probabilidade... Ó, hoje tem vacinação de cães e gatos, viu? Quem tem seu gatinho, seu cachorrinho, leve, tá bom? Eu vou levar o meu, eu vou levar a Nina. Hoje. A Nina, a Chanel e a Luna. São 3, né? Da minha mãe. Ó, escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é... Bom, aí nós temos aqui, ó, portador de doença crônica. Nós temos quantos? 22. 22 são os casos favoráveis ou possíveis? Favoráveis, né? Então eu vou ter, ó, primeiro, somando 42 com 22 com 56 com 30 e com 50, eu vou ter meus casos possíveis. O 22 é o meu caso favorável. Entendido aí? Beleza. Então vai ficar como? 22 favorável, possível a soma do 42 com 22, com 56, com 30 e com o 50. Então nós temos 22 sobre 200, que simplificando fica 11 sobre 100, que nós temos aí no caso 11%. Show?
Anota aí. 30 segundos para anotar. Deixa eu ver aqui. Cadê o povo? Olha não. Fácil, né, pessoal? Só interpretação dos dados. Mas não é fácil não, professor. Isso é difícil, mesmo jeito. Vamos estudar. Podemos a terceira? Não? Tá bom. Um pouquinho de água, produção. Produção? Cadê a produção? Cadê? Sábado a garganta já está assim no limite. No limite. Tá. Algumas aulas e algumas gripes. Aí dá nisso, né? Vamos lá, questão 3. Bom, isso aqui deu letra C também. C de certo. C de coração. C de cérebro. Opa, questão 3. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela que ela tem calçado maior que 36, a probabilidade dela calçar 38 é... Primeiro, que eu queria que vocês identificassem aí. Importante esse momento. Quantos são os casos possíveis? Hein? Quantos são os casos possíveis, pessoal? Qual a quantidade de casos possíveis? Quanto? Show. Show. 14. Estão conseguindo enxergar isso? Tô não, professor. Tô não. Olha o que ele fala. Sabendo que ela tem calçado maior que 36. Maior que 36 só pode ser o 37, 38 e 39. Bom. Obrigado. Ó. Então, ó, só pode ser o 37, o 38 e o 39. Daí é que sai o 14. Certo? Quantidade possível. Aí ele quer que probabilidade dela ter o calçado com o número 38. E quanto é o favorável do 38? 10. Olha aí que cor legal. Fácil, né, pessoal? Ficou fácil agora, não ficou? Só isso mesmo. O que não fazer agora? 10 dividido por 14, que simplificando dá 5 sobre 7. Não perco a questão dessa, não perco. Professor, o nível das questões de probabilidade do Enem é muito difícil? Rapaz, a mais difícil que tem seria tipo o último exemplo que nós fizemos. A qual você tem que ir para o lado direito ou tem que ir para o lado esquerdo. São as questões que são mais complicadas. Tá ok? Não, estou aqui, tranquilo. Estou de boa. 1 minuto não, mas 30 segundos dá certo. Pessoal, revisem, certo? Vocês vão ter com certeza uma aula antes a respeito desse assunto, mas comece a revisar a parte de função do primeiro grau. Professor, mas função do primeiro grau é muita coisa. Eu sei, revisa uma coisa. Como se calcular o coeficiente angular. 90% das questões que envolvem função do primeiro grau
se resolve utilizando o cálculo do coeficiente angular. 90% das questões de função primeiro grau. Então, não perca essa dica. Olhe como é que se calcula o coeficiente angular. É a variação do y dividido pela variação do x. Tá bom? Bom, então a terceira questão nós temos letra D de dado. Próxima, quarta. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo em dias chuvosos. Aulas de campo não podem ser realizadas, senão as crianças vão ficar doentes, né? Dodói. A ideia é que essa aula seja no sábado. Não pode, tem alcance. Mas, não pode, né? Não marque não, porque tem alcance. Mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Não pode. Dia do crush, né? Segundo a meteorologia, olha a importância do complementar que nós trabalhamos no exemplo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30%. Aquelas moças que ficam dizendo a probabilidade de chover, né? Pessoal, se tem 30% de agora eu quero que vocês respondam assim com gosto, certo? Mas acertem. Se tem 30% de chance de chover no sábado, tem quantos por cento de chance de não chover no sábado? 70%. Beleza. Então não esqueçam. Sempre é o que falta para chegar em 100%. E a de chover no domingo é de 25%. Logicamente, não chover no domingo seria 75%. O que é que ele quer? A probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Ixi, professor. Aí alguém diz assim, professor, é muito fácil. Para ser no domingo, tem que ter sol no domingo. Não tem? Tem. Aí o aluno só pensa nessa parte. Tem que ter sol no domingo. Se vai chover no domingo, que é os 25, significa que a resposta é 75. Professor, eu nunca vi uma resposta tão fácil na minha vida. Tá certo esse raciocínio ou está errado? Está errado. Por que está errado? Não sei, professor, só sei que está. Se você perguntou é porque está. Não, não é isso não. É porque é o seguinte, a aula estava marcada para o domingo ou para o sábado? Para o sábado. Se ela ocorreu no domingo, foi porque teve problema no sábado. Então, você tem que levar em consideração porque o motivo pelo qual não houve a aula no sábado. Beleza? Aí faz o quê? A multiplicação das probabilidades. Vamos lá. Ó. Então tá aqui a tabelazinha. Clima, sábado e domingo. Nós temos sol e chuva. Parece... Bom, o sábado está meio nublado com probabilidade de chuva de 30% e sol o dia todo com probabilidade de 70%. Sai. E no domingo, chover 25%, probabilidade de 75%. Só que ele quer que tenha aula no domingo. Então, se teve aula no domingo, é porque choveu no sábado. E no domingo foi sol o dia todo. Maior chance, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Calcular quanto é. Eu vou calcular quanto é. 30% de, né, 30% vezes 75%. Que é justamente o quê? Como a aula no domingo, 75%, mas só teve aula no domingo porque no sábado não teve. Então,
você tem sempre que levar em consideração todas as situações. Professor, acho que eu entendi. Olha aqui, ó, olha aqui. Suponhamos que para alguma coisa ocorrer num determinado mês seja 20%. Logicamente, para não ocorrer, seja o quê? 80%. Né? Ocorrer 20% no mês. Não ocorrer, logicamente, 80%. Aí, alguém pede assim a probabilidade. Calcule a probabilidade de ocorrer apenas no terceiro mês. Ora, se ocorreu apenas no terceiro mês, é porque no primeiro não ocorreu. 80%. No segundo também não ocorreu. 80%. Aí no terceiro ocorreu. 20%. Multiplica os 3. Certo? Então, sempre que ele fizer essas probabilidades, você olha, se foi no segundo, no terceiro, no quarto, no caso aqui era o domingo, então você tinha que multiplicar por isso. Resposta, letra 22,5, né? Que vai dar a letra C de casa. Voltar. Pronto. Perfeito aí? Podemos? Outra dica. Função do segundo grau. O que é que você vai olhar em função do segundo grau para não esquecer? Como é que você calcula o máximo ou o mínimo das funções? Se for o máximo ou o mínimo, você vai calcular o quê? Y do vértice, né? Não deixem de olhar isso. Claro, também não deixe de saber qual o volume dos sólidos, geometria espacial. Volume do prisma, volume do paralelepípedo, volume do cubo, do cilindro, do cone, da pirâmide e da esfera, que o que mais cai é volume. Então não deixem. Bom, quinta. Temos aí países da América do Norte, Estados Unidos da América, Canadá e México. Países da Ásia, China, Índia e Japão. Em um dos acordos firmados ao final do ano, 2 dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, um após o outro. Ou seja, sucessivamente. Isso também é multiplicação de probabilidade, viu, pessoal? Para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. Então, serão escolhidos 2. 2 no total de quantos? 6, né? Aí vamos ver qual a pergunta que ele tem. A probabilidade de o primeiro país escolhido pertencer à América do Norte e o segundo pertencer ao continente asiático é. E aí, como é que faz isso? Primeiro, eu vou ter que calcular a probabilidade de um e multiplicar pela probabilidade do outro. Probabilidade de escolher, dentre todos, probabilidade de escolher um país que seja da América do Norte, qual é? Casos favoráveis, quanto tem? Quantos favoráveis? 3. Está aqui, ó. País da América do Norte. 2, vocês estão pensando que é só Estados Unidos e Canadá, né? Não é isso não, viu, pessoal? O México também faz parte, né? Na América Latina, que vem do México e descendo. Bom, então são 3. 3 no total de quanto? 6.
Escolhi o primeiro. Aí ele quer um asiático. Eu tenho quantos asiáticos? Mas num total de quanto? Opa! Show! Se o primeiro já foi escolhido, eu não tenho mais 6 no meu espaço amostral. Eu só terei 5. Então vamos lá. Ó. Então o primeiro é 3, porque eu tenho Estados Unidos, Canadá e México. No total de 6, porque eu tenho 6 países. A partir do momento que eu escolhi o primeiro, eu não tenho mais 6 países como possibilidade de escolha. Eu só tenho 5. Então, mas eu tenho 3 países asiáticos. Então, terei 3 ainda como favorável, mas eu só terei 5 como possível. Então, tenham cuidado. Por exemplo, você vai tirar bolas de uma urna. Se você tira a bola e joga fora, ela total vai sempre diminuindo. Beleza? Se você olha a bola e coloca novamente, o total não diminui. E isso se eu for tirando uma a uma. Mas também eu tenho a opção do simultâneo. Eu posso tirar 2 a 3 de uma vez. E aí, às vezes, o aluno confunde. Porque tiram várias bolas de uma vez só. Aí, às vezes, pensa assim, não, se tem 10, tirou 3 de uma vez, é porque o espaço amostral será 7. Negativo. O pensamento que você tem que ter, quando você tira várias bolas de uma vez só, é como se estivesse tirando uma por uma, sem reposição. É o mesmo cálculo. Como se estivesse jogando, olhando, jogando fora. Olhando, jogando fora, olhando, jogando fora. Então, o espaço amostral vai diminuindo de uma em uma unidade. Certo? Então, 3 sobre 6 vezes 3 sobre 5, que vai ficar como? 9 sobre 30, 3 sobre 10. Resposta. C de novo. Já sabe que em probabilidade você vai jogar em quê? Na dúvida? C de Cristo. Né? Cuidado com esse negócio de C de Cristo, é de Deus. Mas é bom na hora de estar lá, ó. Está lá assim na aflição, diz assim, Jesus visita. Dá certo. Tá bom? Dá certo. Vamos lá. Vamos para a última. Que o tempo já está finalizando. Aqui é o item C. Última, essa aqui é boa. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40 são esportivos. Essa aqui, pessoal, é uma questão que tem várias informações, umas dentro da outra. Ele diz que tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetariano. Então, se 1.000 é vegetariano, 4.000 não é. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Enquanto que, entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Então, eu tenho o seguinte, ó. Vegetarianos, 1.000. Logicamente, não vegetarianos, eu vou ter quanto? 4.000. Aí vamos seguindo as informações. Dos vegetarianos, ou seja, dos 1.000, 40% são esportistas. Enquanto nos não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Então vamos lá, vamos trabalhar isso. Ó, 1.000, 40 são esportistas. Dá quanto? 400. Dos 1.000 que são vegetarianos, 40% são esportistas. Dá 400. Dos que não são vegetarianos, que são 4.000, nós temos quantos por cento? Que ele fala na questão? 20. Que dá quanto? 800. Beleza até aí? Show. Vamos prosseguir na questão. São os cálculos, raciocínios que nós temos iniciais. Bom,
Aqui é a mesma coisa. Pergunta. Uma pessoa desse bairro, aí ele pergunta, ó, uma pessoa desse bairro, escolhida ao acaso, é esportista. Opa. Aí, para ser esportista, ele pode ser vegetariano ou ele pode ser não vegetariano. A probabilidade dela ser vegetariana é... E aí? Para ser esportista e vegetariano ao mesmo tempo, são quantos? 400. Isso é o meu evento. É o meu caso favorável. E quantos são os casos possíveis? 1.200. Porque ele quer saber, pessoal, apenas os esportistas. Então, eu vou ter, ó, 400 somado com 800, não é? Eu vou ter 1/3. 400 porque são os esportistas vegetarianos. 400 mais 800 porque é o total, independente se ele é ou não é. Então, dá 400 sobre 1.200, simplificando, dá 1/3. Copiem aí. Ok? Posso tirar? Ó. Não sei se vocês já ouviram esse textozinho aqui, só para finalizar a aula. Existe um ditado árabe que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque, antigamente, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para produzir os primeiros frutos. Então, se plantava depois de 80 a 100 anos que ela dá o primeiro fruto. Como a expectativa de vida não era tão alta, quem via justamente o fruto era quem estava na próxima geração. Conta-se que certa vez um senhor de idade avançada plantava tâmaras no deserto quando um jovem o abordou perguntando: mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? O senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todos e para o nosso futuro. Nossas ações hoje refletem no futuro. Espero que as ações que eu estou tendo com vocês hoje reflitam no futuro de vocês. E tenho certeza que todos vão passar no Enem. Todos vão passar, pessoal? Show! Abraço aí do professor Gandhi.